A Itália falava, epa, isso aqui não é crime político não, ele matou, é um homicídio normal. Ixi. Na época ele não foi extraditado, e depois ele foi preso, passou por caça aqui, foi preso na Bolívia, né? Aí lá a Bolívia extraditou ele. Mas aqui a nossa Constituição fala que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. 64 a 85, ditadura militar. Se você fazia uma música, uma poesia, um livro, qualquer coisa que o militar não gostasse, o que acontecia contigo? Você era exilado. Caetano Veloso, Chico, essa galera que diga, né? Então veja, hoje pode isso? Pode ser alguma. Tá louco, jamais. Pode ser alguma. Pessoal, olha aqui o 53, o que nós falamos agora há pouco, princípio do juiz natural. Se eu fosse vocês, já assistiram Se Eu Fosse Vocês? Tony Ramos e Glória Pires, eles eram casados e sempre um reclamava do outro, porque o homem sempre reclama da mulher e vice-versa. E aí a lua ela entrou numa mesma linha de um outro, e ele fala, se eu fosse você, e pronto, um virou o outro. Se eu fosse vocês, na minha Constituição, eu anotaria o nome desses princípios. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio da intranscendência da pena. Ninguém será processado nem sentenciado pela autoridade competente. Princípio do juiz natural. Não há crime sem lei anterior que antes o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da legalidade. Porque as bancas não cobram nisso aí. Quer saber se você sabe o nome. Isso aqui qualquer um que leu a Constituição, decorou o trem, vai lá e faz a prova. Para impedir que esses sejam aprovados, tem que saber se você sabe o nome. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Eu já coloquei aquela hora explicando a transcendência da pena, né? O princípio do juiz natural. Juiz natural, promotor natural, defensor natural, delegado natural, etc, etc, etc. Tá pago. Tá pago. 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Minha vara trabalha é da fazenda pública, trabalha com execução fiscal. Pessoa não paga imposto de jeito nenhum, não paga IPTU. O que o município pode fazer com essa pessoa? Pode ir lá bater, prender, pega aquele título, aquela dívida ativa da qual originou a dívida, leva para o judiciário. Olha, quero cobrar esse cara aqui que está me devendo. O juiz pega, olha se está regular e cita o fulano e tal para pagar. Se não pagar, aí eu, judiciário, vou tomar as providências. Vou penhorar a conta, vou bloquear carro, moto, aí eu vou arrebentar com tudo. Depois que eu peguei isso aqui, tá aqui, tá pago? Então acaba o processo. Então vejam que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Quer dizer isso. Para tudo que o Estado quiser alterar a sua liberdade, os seus bens, tem que ter um processo. Você é servidor público, faltou 30 dias na sequência. Qual é o nome dessa falta? 30 dias na sequência, seguidos. Abandono de emprego. Posso no 31º dia dar? Pode ir embora, só daqui. Pode fazer? Não. Devido processo legal. Tenho que instaurar uma comissão, instaurar um processo administrativo. A comissão vai citar o cara para se defender. Ele pode constituir advogado, ampla defesa, contraditório. Ao final disso que, se ele for condenado, aplica a pena de demissão. Se ele for absolvido, acabou. Não pode fazer nada.
Devido. Tudo que você vai fazer devido ao processo legal. Servidor público, é para ser demitido? Devido ao processo. Olha, o cara está acumulando cargos públicos. Lembra que eu coloquei aqui ontem? Acumulando cargos públicos ilegalmente. Dou opção dele escolher um. Se ele escolher, beleza, boa fé presumida. Se não escolher, instala um pacto. Tudo é o fundamento aqui, ó. 54. Ninguém será privado de liberdade. Olha aqui uma coisa que os leigos não entendem, a galera que não estuda o direito. Agora vocês podem explicar para eles, para as tiazinhas, para os vizinhos, para a galera toda. Tem gente que fala assim: professor, eu não entendo, o cara foi preso em flagrante cometendo crime, por que já não mata ele? Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Foi preso em flagrante? Leva ele para a autoridade administrativa, auto de prisão em flagrante, ouvir condutor, ouvir testemunhas, ouvir o acusado, nota de culpa, termina o inquérito, manda para o juiz, olha se está certo, manda para o promotor fala: ah, bonito, matou alguém, né? Tome uma denúncia. Faz uma denúncia, o juiz recebe o processo, está instaurado a ação penal. Houve resposta do advogado. Não tem advogado, nomeia um advogado para ele, um defensor público. Vem a resposta, vamos produzir provas, vai para a instrução processual. O que tem de prova? Testemunha, não sei o que lá, tem filmagem, tem isso, legal. Agora vamos aqui para as audiências, ouvir testemunha. O que aconteceu? Não, ele falou que ia me matar, não sei o que. Ao final o juiz dá uma sentença. Condeno ele, o quê? Vai para o júri, vai sim, eu entendo que é homicídio doloso, vai para o júri sim, vai para o júri. Aí lá no júri, tudo de novo. Ou então, isso aqui não é homicídio doloso não, isso aqui foi legítima defesa. Prudente licitude, não sei o que. Não, isso aqui não é doloso não, amigo, isso aqui é culposo, é o juiz que julga mesmo. Então beleza, tá aqui. Devido, tudo na vida é no devido processo legal. Beleza? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. Quem vai mexer com o direito vai ouvir essas duas palavras o resto da vida de vocês, com os meios e recursos a elas inerentes. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso aqui vocês vão trabalhar comigo em processo penal. Tá? Theory of the Poisonous Tree. Teoria dos frutos da árvore envenenada. De onde que veio essa teoria? Quais são as exceções? O que a gente vai trabalhar aqui? É processo penal pesado. Então, é questão processual aqui. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Qual é o nome desse princípio? Para anotarem no caderninho. Vamos lá, qual é o nome do princípio? Princípio da? Fala, senhor. Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vai aparecer na sua prova. Sobre o princípio da presunção de inocência, assinale as alternativas corretas. Foi aquele anterior lá, o professor tinha dito que era possível sim as provas ilegais. Se for para absorver, pode, né? Mas é que tem provas ilícitas diferente de provas ilegais. Uma é ofensa a direito material, outra é ofensa a direito processual, quando que pode, quando não pode. Tem uns casos massas lá dos Estados Unidos que mudou, enfim. A aula de processo penal é bacana isso. Essa teoria da envenenada foi dos Estados Unidos, né? É dos Estados Unidos. Fruits of the Poisonous Tree. Que a ideia é a seguinte:
Se uma árvore está podre, está envenenada, o fruto dela você pode comer? Porque vai estar envenenada, né? Aqui nós temos uma mestre em genética. O que é seu mestrado aqui, né? Olha aí, ó. Comer podre está morto. Então essa teoria quer dizer o seguinte: de uma prova contaminada, tudo que vier dela está contaminado também. Prendi o cara em flagrante. Quem que pegou lá? Não sei. Tome porrada, tome tortura, tome choque, tome não sei o que. Confesso. Da confissão ele vai lá, prende o cara e fala: não vale nada. Vale nada. Porque você só conseguiu as outras provas por meio de uma ilegal, de uma ilícita. Não vale nada. Onde a civil, a polícia prende, o judiciário solta. Claro, prendeu errado. Aprender a trabalhar bonitinho para aprender certinho. Aí está valendo. Legal, pessoal? Vamos prosseguir porque o mundo não para, né? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Vamos lá. Identificação: RG, carteira de habilitação nova, passaporte, tudo isso que tem uma foto com os seus dados é uma identificação, sim. Se em regra você é preso e aparece essa identificação e não está rasurado, não está borrado, não está com dúvidas sobre a autenticidade dela, a polícia não pode fazer a sua identificação criminal. O que é identificação criminal? Plaquinha assim. Quem já foi preso me explica o que é. É assim, aí depois é assim, ou é assim aí para a esquerda? Como que funciona? Então, aquela identificação criminal. Aqui com a plaquinha, tocar piano, tira lá o trem para fazer identificação datiloscópica. Se o cara já foi civilmente identificado, em regra ele não vai poder ter identificação criminal dele. Tem uma lei própria de identificação que vai falar isso. Claro, você está com a sua carteira. Aí a polícia olha a sua carteira. Num documento está a sua foto e João da Silva. No outro documento está a sua foto, mas o documento, o nome está José da Silva. Epa, já levantou dúvida. Agora nós vamos fazer identificação criminal, sim. Vamos pegar digital, fazer foto, jogar no banco de dados para ver quem que esse cara é. João da Silva ou José da Silva. Então a regra é que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. De direito constitucional, a única coisa que você precisa saber é essa. Quem for fazer concurso de polícia é bom dar uma lida na lei. Quando tiver dúvidas na identificação, quando o documento não puder ver como que é, já tem uns documentos que é tudo arrebentado, você olha assim, mas esse aqui é você? Outra coisa, os caras fazem identidade quando são crianças. Aí você olha dentro da dele e cara de criança. Aí você faz um dúvida aí, mas esse aqui é você? Eu não sei se aqui é você, vai fazer identificação criminal, sim. Pode tocar piano aqui e segurar a plaquinha, amigo. Agora tem DNA, hein? Tem um projeto de lei que agora já recolhem a amostra de DNA nos crimes violentos. Aquele DNA tem que ficar num banco de dados até o cara morrer. Projeto de lei, vamos ver se passa ou não. Aí você chegou numa cena de estupro, ou no próprio corpo de delito, como é que a polícia... A mulher, ela foi estuprada aí em Goiás, Goiânia, a mulher foi estuprada, foi para casa, tomou banho, se preparou e foi para a delegacia fazer o BO. Vai colher prova como? Agora o outro caso mesmo em Goiânia, a menina foi estuprada, já chamou a polícia e já foi para a delegacia. Da delegacia o delegado imediatamente já pediu o laudo pericial. Aí a perícia coletou o sêmen do cara na cavidade vaginal dela. Prova pesada.
coletou aquilo lá e foi para um banco de dados. Quando pegaram o suspeito da prática de outros crimes, cruzaram o material genético. Deu, cara. É assim que os Estados Unidos falam. Ah, legal. No Brasil ainda está com os entraves ainda para usar esse banco de dados. Ah, que não pode, que é isso. Né? Eu acho que pode. Óbvio que pode. Claro que deve. Prova de crime. A prova do crime interessa a quem? Ao Estado, primeiramente, para elucidar o crime. Mas, enfim, não é aula penal. Então, beleza. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Vamos explicar isso aqui e fazer um velho intervalozinho, né? Afrouxar as cordas vocais. Vamos lá. Qual é a forma de você exercer um direito como regra? Por meio de uma ação, não é verdade? Por meio de uma ação ou ação que é um procedimento, né? Processo, ação, processo ou procedimento que for administrativo. Então vamos lá. Tenho 35 anos de idade, 35 de contribuição, 65 de idade. Quero me aposentar. Levo a documentação da entrada no seu processo. Eu tenho um tempo que não está na minha carteira. Eu preciso reconhecer esse tempo de quando eu trabalhava na roça, na lavoura. Sim, entra com uma ação judicial, o juiz vai reconhecer o direito, pronto. Então as ações elas podem ser meramente declaratórias ou elas podem ser para reconhecer o direito. Então o que acontece? Na parte criminal, que é onde está aqui esse inciso do 39 para frente, quando você pratica um crime, surge para o Estado o quê? Ius puniendi. O que é ius puniendi? Direito de punir. Direito de punir. O direito de punir é exercido por meio da ação penal. A ação penal, quem é que deflagra a ação penal? Ministério Público. Por meio de qual peça? Denúncia. Tudo isso aqui vocês já viram. A ação penal, o titular dela é o MP, Ministério Público. Nós temos 2 ministérios públicos comuns, né? Tem mais, mas tem aqui o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Tem o Ministério Público Militar e o Ministério Público Eleitoral. Não é um promotor de justiça que atua no eleitoral, como é um juiz de direito que atua como juiz eleitoral. Então, aqui num crime comum, um homicídio, um MP faz a denúncia. Eu já disse para vocês a diferença de denúncia e notícia crimes, né? Denúncia é a peça que o MP deflagra a ação penal. Notícia crimes é aquela notícia de um crime que você fala para o delegado, para a autoridade policial. Então faz a denúncia. O Ministério Público, ele tem 5 dias para fazer a denúncia quando o réu está preso. E quantos dias quando o réu está solto, pessoal? 15 dias quando o réu está solto. Cai demais, hein? Cai demais, cai demais, cai demais. Até porque cada procedimento tem um prazo diferente. Tem que ter tabelinha. Prazo de inquérito e prazo de ação penal é tabelinha decorada. Entendeu? Então ali, ó, o MP tem 5 dias para fazer a denúncia quando o réu está preso, 15 dias quando o réu está solto. Não fez. Ah, o promotor está com muito serviço. Ah, não vou fazer essa denúncia, não. Larga a mão disso. Não faz a denúncia. Será que acabou? Morreu? Claro que não. Olha aqui o 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Qual prazo? 5 dias quando está preso, 15 dias quando está solto. Não fez isso? A vítima ou seus familiares
contrata um advogado e ele entra com uma ação penal subsidiária. Beleza, pessoal?